Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez aqui para darmos continuidade aos estudos sobre as festas bíblicas a partir do entendimento dos sinais proféticos no céu. Toda festa bíblica, ela é sinalizada pelos astros, isso está lá em Gênesis 1:14, os tempos determinados do Senhor. Hoje eu quero falar sobre a festa bíblica semanal, o sábado ou Shabá. Amém? Então, existem 7 festas anuais que estão relacionadas em Levítico 23, mas existe também uma festa bíblica semanal, que também está em Levítico 23, que por sinal é a festa do sábado, Shabá, que abre a sequência de todas as festas, incluindo as 7 festas. E eu quero ler aqui Levítico 23, no Levítico 23, 1 e 2, ele diz assim: então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Iavé, as quais os convocareis, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Eu estou lendo aqui a Bíblia na versão King James atualizada, mas na sua versão está dizendo aí festas do Senhor tranquilamente. Muito bem, esse é o início de Levítico 23. Logo no versículo de número 3 começa a primeira festa. Qual é a primeira festa? Não é a Páscoa? Não, a primeira festa é o sábado, é o Shabá. A Páscoa, ela é a primeira das 7 festas anuais, tá? Mas o Shabá, ele aparece aqui acima dessas festas. Ele aparece antes. Obviamente, o Shabá tem uma superioridade sobre as festas. Até porque o Shabá nasce lá na criação, lembra? Vamos reler lá em Gênesis, quando Deus termina a criação do homem no 6º dia, e o 7º dia ele consagra e santifica. Dê uma olhada aí. Ele consagra e santifica. Então já nasceu lá. Então o Shabá, ele tem uma grandiosidade assim muito forte. Então vamos ler aqui o versículo 3 diz: durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, no qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis, será Shabat, sábado dedicado ao Senhor. Muito bem, queridos. Então, o sábado ou Shabá, ele é conhecido como a coroa das festas. A coroa das festas. O Shabá é o dia mais santo, mais sagrado que existe, tá? Este dia, ele não foi revogado. Por que ele não foi revogado? Porque esse dia não está nem na lei, né? Ele entra, ele é adicionado à lei, mas ele não nasce pela lei. Ele não nasce junto com a lei, sabe? Ele nasce antes, certo? Antes. Então o Shabá, ele não nasce com a lei, ele nasce antes, ele nasce lá na criação, tá? E ele vem coroar assim todas as festas. Muito bem. O Shabá, ele não foi revogado. Em nenhum momento é dito, olha, acabou esse negócio de sábado, tá? Ou a igreja, o dia da igreja é domingo. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja vive no tempo da graça. Tempo da graça de Deus. A igreja, ela não vem debaixo daquele peso das leis de Israel, da antiga aliança. Então a igreja está na nova aliança. É uma leveza. A igreja, ela vive o tempo do cumprimento de tudo que estava profetizado na velha aliança. Nós não precisamos nos colocar debaixo de um jugo de velha aliança, sabe? Mas nós precisamos entender que aquilo que foi dado na antiga aliança, aquilo que nasceu do coração de Deus e que veio como sombra lá atrás, agora já está no seu cumprimento, na sua realidade. Então não foi cortado.
ele apenas se tornou uma realidade. Ele se cumpriu, como algumas coisas ainda vão se cumprir, né? Mas o Shabá se cumpriu. O Shabá, por exemplo, ele se cumpriu e se cumprirá. Quando o Shabá se cumpriu? O Shabá se cumpriu quando Jesus chegou. Amém? Jesus disse assim: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Eu darei descanso. Em outras palavras, eu sou o Shabá. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor do Shabá. Eu governo o Shabá. O Shabá foi feito para vocês. O Shabá foi feito para vocês, e não vocês para o Shabá. Entendeu? Então o Shabá veio beneficiar vocês. E agora Jesus disse: eis aqui aquele que dá descanso para vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então o Shabá em pessoa. O Shabá se cumpriu. O Shabá é Jesus. Por que nós devemos, no Shabá, que começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, sabe? Esse período é chamado Shabá, tá? Porque o dia no calendário judaico, hebraico, o calendário bíblico de Deus, o calendário que o Senhor instituiu, lá no Éden, porque no Éden ele diz: e foi à tarde amanhã o dia seguinte, lá na criação. Isso não é uma invenção do povo judeu. Nem existia povo judeu e o dia já começava na tarde, lá na criação. Então, só você vê lá em Gênesis, ok? Então, esse tempo chamado Shabá, sabe? Esse tempo continua sendo um tempo profético. Continua sendo um tempo no coração de Deus. Um tempo que o Senhor não revogou. Um tempo para a gente prestar atenção. Então, todo Shabá, todo esse período, você tem que pelo menos pensar e agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua criação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Yahvé que governa o universo, que criou e governa todas as coisas. Eu te louvo, eu te adoro. Então, procurar realmente descansar, repousar. A gente sabe que tem pessoas que não podem, trabalham por escala, tudo bem. Mas se você tiver pelo menos a consciência, você vai honrar a Deus nesse dia. E se você não tem necessidade de estar em outros afazeres, você vai também descansar. Você vai celebrar um culto na sua casa, com a sua família, sabe? Aquela que a gente chama o culto no lar, uma reunião de Shabá, no dia do Shabá. Claro que nós não vamos fazer como o judeu, gente. O judeu, ele tem suas tradições. E é bom que ele continue sendo judeu. Não temos nada a ver com isso. Nós não precisamos ser, nós não somos judeus. Nosso entendimento, ele está fora. Ele está fora dessa questão cultural. Nosso entendimento está lá na palavra quando Deus criou e santificou esse dia. Nosso entendimento está no cumprimento desta festa. No cumprimento dessa festa, que é quem? O cumprimento dessa festa é o Senhor Jesus. O cumprimento dessa festa. Então está aí nosso entendimento, sabe? Então, não podemos ignorar. Agora, entenda uma coisa prática para você, crente, que vem desde a Páscoa, né? Aprendendo todos esses estudos aí. Eu deixei aqui o Shabá por final, porque ele é o mais importante, né? Para ficar gravado. Então, veja bem, entenda uma coisa, o dia não mudou, tá? Agora o dia do Senhor é o domingo. Quem disse isso? Constantino, o imperador Constantino, sabe? Adorador do sol, o sol invicto, ele era adorador do sol. Ele fez um decreto que o dia do Senhor seria o domingo. Ele fez um decreto e assinou. Se você entrar lá no Google, Wikipedia, você vai ver lá, bota lá, decreto de Constantino a respeito do domingo. Você vai ver que ele decretou, um decreto de um romano, o decreto de um homem, estabelecendo que o dia do Senhor seria domingo. Ora, o que vale mais? O decreto de Deus ou o decreto de Constantino, gente? Hã? É claro que é o decreto de Deus. Agora, eu também tenho que dizer para você que a adoração no domingo ali também não começou a partir desse decreto de Constantino, né? A igreja já fazia também reuniões aos domingos, ok? Já fazia reuniões aos domingos. Ali o Constantino determinou isso. Dizem até que não foi com viés religioso, né? Mas
é fato que a igreja se apropriou, né, muito depois se apropriou desse decreto de Constantino para validar esses cultos de domingo e para perseguir os judeus que celebravam a Deus no sábado. Então veja bem, para a igreja, deixa eu dizer uma coisa para você, não tem esse negócio de domingo é dia do Senhor. Para a igreja de Jesus, todos os dias são dias do Senhor. Nós podemos ter culto domingo, como temos, né, e vamos continuar tendo domingo. Podemos ter culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como é até um desejo nosso ter culto todos os dias. Tem igreja que tem culto todos os dias. Todos os dias é dia do Senhor, gente. Amém? É o dia do Senhor. Agora, o dia que o Senhor santificou e consagrou, esse é um só. Este é Shabá. Ninguém muda. Ninguém muda este dia. Você está me entendendo? Ninguém muda. Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Agora, nós estamos debaixo de um jugo, nós temos que estar ali e tal, do sábado, e guardamos o sábado, aquele peso lá dos judeus, e faz as reuniões de tradição. Não, eu estou falando isso? Tô? Ah, bom. Eu tô aqui no altar de Eli. Parece que a porta está meio nervoso. Olha que eu mando vir fogo do céu, hein? Já tô aqui no altar de Elias para mandar descer fogo, não custa nada, hein? Ah, meu Deus. Glória a Deus. Como é bom a gente servir ao nosso Deus, né? E tá livre para falar a palavra. Shabá, Shabá, Shabá. Não mude esse dia. Não mexa com o Shabá. Amém? Não mexa com o Shabá, gente. Agora, não fique também, não seja religioso. Seja normal. Chega esse dia, esse horário. Opa, entrou o Shabá. Vou agradecer aqui, meu Deus. Estou com a minha família aqui, vou fazer uma refeição, vamos orar. Agradecer pela criação de Deus. Ele estabeleceu esse dia para descanso, para te adorar Ele. Pronto, acabou. Domingo você vai para a igreja, vai cultuar. Ou segunda, quarta. Não tem problema nenhum. Se perguntar a você qual é o dia do Senhor, você fala todos. Todos. Não, é o domingo, não. Quem falou? Quem determinou isso? Se tem algum dia determinado, é o sábado. Só esse. Se você não, todos os dias são do Senhor. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Todos os dias são do Senhor. E o sábado? O sábado é especial porque Ele separou. Ele separou. Ninguém pode mudar isso. Amém? Aí vem o Senhor Jesus. Não mudou. Ele falou assim, não é para tirar nem um tio desse negócio. Não mexa. Eu não vim abolir nada. Você viu Jesus falando isso? Eu não vim abolir nada. Não me tira fora dessa. Se nem Jesus vai mexer, você vai querer mexer, meu querido? Não faça isso, não. Muito bem. Então, aí, essa delícia, né? A Bíblia diz que a gente tem que chamar de delícia o sábado. Isaías 58. Depois você em casa vai ler o texto de Isaías 58. Leia o capítulo todo. Lá fala de jejum, fala de sábado e fala, tem que chamar de delícia o sábado. Então são coisas assim tremendas. É um sinal de aliança entre o povo de Israel e Deus, sabe? E um sinal que passa a ser nosso também. Só a gente na terra vai estar entendendo que esse dia Deus santificou e separou. Isso não é um sinal? É um sinal. Há um povo separado aí. O Shabá é um sinal. Só não deixa ficar peso de religiosidade, ok? No Maná, nós não temos religiosidade. No Maná, para nós, tudo começa e termina com a cruz. Amém? A cruz de Cristo. Ali está a nossa salvação, não precisamos de mais nada. Ali está a nossa fé, nossa esperança. Tudo ali na entrega do Senhor Jesus na cruz, na sua morte e ressurreição. Tudo. Nós fazemos as outras coisas, nós caminhamos na palavra, mas a nossa dependência é exclusiva da cruz de Cristo. Se não tiver nada, só a cruz é a cruz. Amém? Então nós estamos tranquilos quanto a isso. Eu falei para você, ainda há pouco, que o Shabá se cumpriu e vai se cumprir, não foi? Ele se cumpriu em Jesus. Jesus chegou, cumpriu-se o sábado. Venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu darei descanso. E qual é o outro cumprimento? O outro cumprimento é quando nós chegarmos no céu, certo? Quando nós chegarmos no céu, ali se dará o lugar de descanso, que a Bíblia diz assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Esse descanso se dará
no oitavo dia. Guardem isso. Por que o oitavo dia? Não existe 7 festas anuais? Cada uma nós podemos chamar de um dia. E a oitava, aliás, não tem a oitava festa, né? O oitavo dia, ou seja, depois da festa, da 7ª festa. Qual é a 7ª festa? Tabernáculo, que ainda vamos falar sobre ela. Depois da 7ª festa, vem o chamado oitavo dia. Esse oitavo dia é o dia de descanso. Por incrível que pareça. É quando você entra no descanso. Ele não é o dia do descanso, mas é o tempo profético do descanso. Porque depois de tabernáculos, aí é o céu, aí é estar com Deus por toda a eternidade. Aí é o descanso, que Hebreus diz, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Aí será uma outra parte do cumprimento do Shabá, né? A parte assim que nós descansamos lá na presença de Deus. Porém, o Shabá se cumpriu quando Jesus chegou na Terra há 2000 anos. Hoje a gente encontra descanso nele. Quero aproveitar e dizer para você, querido, às vezes a gente vê crentes aflitos, crentes aborrecidos, crentes nervosos, crentes cheios de preocupação, crentes abatidos, deprimidos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Tirando aquela pessoa que sofre de ansiedade ou que sofre de depressão, porque isso são enfermidades. Enfermidades precisa de cura e tem o tempo da cura, né? Então pode ser que nesse momento eu esteja falando com pessoas que têm essa enfermidade, ainda não chegou a sua cura. Então eu não estou querendo dizer isso aqui para você, porque se você tem uma enfermidade, você está sofrendo com a enfermidade, sabe? Enfermidades são reais, ok? Só quem não passa é que diz que a pessoa às vezes está de frescura e tal. Não, ansiedade, depressão são doenças, é sério e causa sofrimento, tá? É a cura em Deus para vocês, e pode ser que ainda não tenha chegado aí até você essa cura ou esse tempo, mas vai chegar em nome de Jesus, tá? Se você se trata, é bom que se trate, continue seu tratamento. Mas eu quero falar para pessoas que não sofrem dessas enfermidades, que são apenas amedrontadas, ansiosas, ou que tudo se chateia, tudo se abate, sabe? Não confia, não descansa. Se não deu certo ali no trabalho, já fica aborrecido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você, que não sofre de doença nessas áreas, apenas está te faltando fé para descansar no Shabá. O que é Shabá? Sexta-feira é uma pessoa. Shabá é Jesus. Esse é o cumprimento do Shabá. O outro cumprimento é quando a gente entrar no céu. Mas o cumprimento, inclusive quando a gente entrar no céu, na verdade, ele não se torna um segundo cumprimento, né? Ele é uma extensão do primeiro, porque o Jesus que nos salvou, que nos está dando descanso aqui na terra, é o mesmo que nos estabelecerá no céu. Então, o Shabá sempre é Jesus, seja aqui, seja lá. Eu fiz essa separação porque a Bíblia diz que ainda resta um descanso, tá? Mas esse descanso que resta é Jesus conosco no céu. O cumprimento do Shabá chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aí, em Jesus, se dá o cumprimento do Shabá. Muito bem. Como aplicamos o Shabá na nossa vida pessoal? Hoje, prática, aplicamos o Shabá vivendo o descanso de Deus, sabe? Vivendo descansado. Olha, eu estou aqui na nossa estância Israel. Quando eu olho para essas árvores, elas estão tranquilas, os pássaros, os animais, todos estão descansando, todos estão em paz, sabe? Aí fora tem confusão, tem guerras, tem vírus, tem um monte de coisa, mas não tira a paz desse lugar, desses pássaros. Então isso é uma ilustração pra gente, sabe? Pode estar tudo desabando lá de fora. Dentro de você haverá uma paz. Essa paz é Shabá. Ué, como? Se hoje é segunda-feira, ou se hoje é terça-feira, ou se hoje é quinta-feira.
Como que eu tenho a paz do Shabá na quinta-feira ou na segunda-feira? Você tem a paz do Shabá todos os dias, sabe por quê? Porque o Shabá é Jesus. Ele está dentro de você. Esse é o entendimento prático. Eu tenho o Shabá dentro de mim, então todos os dias eu tenho paz. Todos os dias eu tenho descanso. E eu tenho uma esperança do Shabá final, que vai ser depois da 7ª festa. Eu vou entrar no descanso de Deus para sempre. Aquele Shabá onde não haverá, né, lágrimas, dor, doença, morte, não haverá nada. Isso é Shabá, isso é Shabá, tá? Sabe? E a outra coisa prática é o que eu já vinha falando. Lembra, pôr do sol da sexta até pôr do sol do sábado, lembra que você está num período profético de Shabá. Lembra disso, tá? Aí você ora, você lê a palavra, se você puder, faça um culto doméstico ali com a sua família, lembrando disso, orando, faz uma refeição, descansa. Se puder, na igreja tiver o culto, nesse dia, vai no culto, nesse dia. Enfim, se você não tiver a necessidade, a obrigação de estar trabalhando nesse dia, nesse período, né? Aproveita para descansar, para sua família, para lazer, para você refazer suas forças, porque isso também é medicinal. Medicinal. Você tem um dia de descanso. Porque se deixar pelo mundo, a pessoa trabalha de sol a sol, de segunda a segunda, você sabe disso, né? Aí abre o mercado, abre domingo, abre sábado, abre de 24 horas. Você sabe como é que é, meu filho. Esse é o mundo. Agora Deus diz, para um dia, né? Então, isso é Shabá. Amém? Espero ter te enriquecido aí e te abençoado grandemente. Estou lembrando aqui que há pouco tempo eu ouvi um conceito, uma palavra sobre o Shabá. Eu queria aproveitar também e deixar com você. Um pastor, ele estava falando ali num seminário que eu participei de festas bíblicas, lá em Manaus, lá na nossa cobertura, o MIR, e ele dizia o seguinte, que no Shabá, esse período de Shabá, pôr do sol da sexta até pôr do sol do sábado, Deus obriga que as guerras contra a vida dos servos de Deus sejam suspensas. O inimigo, ele tem que suspender as guerras, sabe? Para que o servo de Deus possa descansar. Olha que conceito lindo, tremendo do Shabá, viu? Sabe? Então toma posse disso também. É um tempo de descanso, até as guerras a nível espiritual, tá? Elas são suspensas, para que você possa descansar e adorar o Senhor nesse dia. Isso não é tremendo, isso não é fantástico? Então está aí, que Deus te abençoe e faça você crescer cada vez mais. Agora você está com o entendimento aí completo das festas bíblicas. Em breve a gente vai ter aí isso por escrito, para que você possa compartilhar com outras pessoas, mas você pode ir me ensinando, falando para as pessoas assistirem esses vídeos, compartilhando, né? E assim eu procurei ser bem prático, bem simples, não são estudos muito aprofundados, enormes, né? Se a pessoa quiser se aprofundar, existem livros para isso, sabe? Eu recomendo sempre livros de cristãos que têm esse entendimento, porque senão a gente acaba pegando outros conceitos e fica a coisa mais pesada, né? Então pega conceito a partir de cristãos que ensinam, que fica mais fácil. Em breve vai ter um livro nosso, Festas Bíblicas, para estar ajudando a igreja, né, a fluir, a não perder essa bênção, né, tremenda das festas bíblicas. Que Deus te abençoe então e até a nossa próxima série aí. Um beijo no coração. Shalom!